Olá a todos. Na presente aula nós vamos explorar o problema do poço de potencial infinito em uma dimensão, do ponto de vista da mecânica quântica. Isso pode ser considerado um modelo de brinquedo, ou também chamado toy model para um átomo. Há certas similaridades e muitas diferenças, porque um átomo real é um problema em 3 dimensões espaciais, mas esse é o problema mais simples que a gente pode ter na mecânica quântica, com soluções exatas. E para resolver esse problema, nós precisamos da equação de Schrödinger independente do tempo, ou seja, é um problema de alto valor e alto vetor, ou alto valor e alto função. Tá? Diferente de muitos problemas em que você, por exemplo, quer resolver uma equação, dado o valor da energia, calcule alguma coisa aqui, esse problema é simultaneamente resolver o valor de E e o valor de Psi que satisfaça certas condições. Esse problema, tá, pode ser pensado como uma partícula em uma caixa. Se você tivesse uma caixa com paredes infinitamente rígidas, ou muito rígidas, tá, de tal maneira que nesse perfil de potencial, esse aqui é o potencial, é a energia potencial, você teria zero entre menos A sobre 2 e mais A sobre 2, ou seja, a dimensão da caixa é A, tá? Você tem paredes infinitas, ou seja, a altura da parede é o zero, da parede ou da barreira de energia potencial é o zero, mas esse zero eu vou fazer tender a infinito, ou seja, é o potencial infinito. Né? Se você estivesse no mundo clássico, você pode deixar a bolinha lá dentro, né, pensando na partícula como uma bolinha, de tal maneira que ela possa adquirir no mundo clássico um espectro de energias indo desde zero a infinito, assumindo qualquer valor. Porque essa bolinha ela pode ficar parada aqui, ou ela pode ficar andando de um lado para outro com qualquer velocidade que você queira. Tá? Então, no mundo clássico, esse problema aqui, esse problema clássico, ele teria como solução energias, certo? Que serão dadas por mv quadrado sobre 2 ou p quadrado sobre 2m. E isso pode assumir um valor dentro de um contínuo, né? Essa partícula ela poderia ter velocidade zero ou 1 metro por segundo ou qualquer valor entre 0 e 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, qualquer valor na reta. Tá? Então, classicamente, se você fosse olhar o espectro desse problema, em termos energéticos, as energias possíveis poderiam ir desde zero, que é a partícula parada, até infinito, assumindo um espectro contínuo, né? Ou seja, é um contínuo de valores na reta. Reta essa de valores de energia. Tá? Só que na mecânica quântica nós precisamos resolver a equação de Schrödinger para descobrir quais são as energias possíveis para esse problema. Lembrando que esse potencial eu estou fazendo como o zero tendendo a infinito, ou seja, eu tenho uma parede para o lado de cá e uma parede para o lado de cá. A partícula pode viver aqui dentro. Né? Então eu preciso resolver quais são as soluções possíveis para este operador diferencial, que é chamado de hamiltoniano do sistema. No caso unidimensional, eu teria o Laplaciano aqui em 3 dimensões, ou em 2 dimensões, o Laplaciano bidimensional. Em caso de uma dimensão, o Laplaciano torna-se apenas a derivada segunda em relação a x. E nós temos, então, menos constante de Planck ao quadrado sobre 2 vezes a massa da partícula, derivada segunda em relação à posição, que corresponde ao operador momento linear ao quadrado, né? Esse menos h cortado d2 dx2 é o momento linear ao quadrado, na forma de um operador, mais a energia potencial, que em geral pode ser arbitrária, mas aqui a gente está considerando este perfil aqui. Bom, então algumas considerações importantes a serem feitas na hora de resolver esse problema. Então, primeiro, a interpretação probabilística. Essa interpretação da mecânica quântica é um dos postulados da mecânica quântica, ela se deve a Max Born. É um dos
cientistas mais importantes da mecânica quântica, e ela diz o seguinte: a probabilidade de encontrarmos a partícula num estado físico numa posição em X, por exemplo, a probabilidade em torno do ponto X será dada por módulo psi de x, ou seja, é o módulo daquela função que eu preciso calcular ao quadrado, vezes dx. Seria ΔV, ou dV, se eu estivesse considerando 3 dimensões. Mas aqui a probabilidade ela é dada por esta quantidade aqui, ou seja, é um diferencial de probabilidade em torno do ponto ΔX. Claro que o somatório de todas as probabilidades tem que ser unitário, então, integral de todas as probabilidades, ou seja, E1 é a probabilidade total unitária, é uma condição da questão estatística aqui, de tal maneira, então, que eu encontro uma condição de normalização para essa função. Tá? Então, de tal maneira que a integral módulo psi de x ao quadrado de x, isso aqui tem que ser igual à unidade. Tá? Isso aqui, essa integral vai de quanto? A rigor de menos infinito a mais infinito em x. Em toda reta, em algum lugar, a partícula tem que existir, porque estou considerando que existe uma partícula lá. Porém, no problema do potencial infinito, veja só o seguinte: se eu estou na região que vai para x maior ou igual a sobre 2, ou x menor ou igual a menos a sobre 2, a energia potencial de x, que é igual ao zero, tende a infinito. E esse valor domina a equação diferencial, tá certo? Eu teria algo assim na minha equação diferencial: menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda em relação a x, psi de x, tem que ser igual a e menos o zero vezes psi de x. Esse tipo de equação aqui tem uma solução bastante simples, né? Simplesmente eu terei psi de x é proporcional, né, ou igual a uma constante psi0 aqui, que eu precisaria determinar, vezes e elevado a menos uma constante alfa vezes x. Só que essa constante alfa, se você substituir na equação, vai produzir algo como 2m sobre h cortado. Notem que o zero vai ser sempre maior do que e nesse caso, porque o zero tenderá para infinito. Qualquer energia finita é menor do que infinito, então eu posso jogar esse sinal para cá, inverter a ordem aqui, eu terei a raiz quadrada de o zero menos e. É isso que acontece naquela região fora da caixa, ou seja, a função de ondas na equação de Schrödinger que eu preciso resolver, ela terá uma solução do tipo uma constante a ser determinada e elevado a menos alfa x. Só que esse alfa, na condição em que o zero tenda para infinito, ele também vai tender para infinito, e esta solução é exponencialmente suprimida com uma constante de decaimento infinita, ou seja, passou de A sobre 2, a solução já caiu para zero. Tá? Então, no problema do potencial infinito, esta integral aqui ficará restrita a menos A sobre 2 até A sobre 2, porque a função só existe nessa região. Passou de x igual a sobre 2 ou x igual a menos A sobre 2, você vai ter zero já. Ela é decair, ela é exponencialmente suprimida para fora da
caixa se eu estou pensando em energias menores do que o zero, e o zero vai tender a infinito ainda no nosso problema de potencial, infinito. Se você quiser considerar situações do poço de potencial finito, as soluções confinadas dentro da caixa são aquelas para as quais a energia é menor do que o zero. E aqui fica claro o motivo por quê, né? Se o zero é maior do que a energia considerada, mesmo o zero não sendo infinito, a solução para fora da caixa decai exponencialmente. Então você tem soluções chamadas soluções confinadas. Ou, quando é em 3 dimensões, num átomo, soluções ligadas, ou bound states, estados ligados, estados confinados. Porque se você considerar o zero finito e energias maiores do que o zero, isso aqui tem soluções na forma de senos e cossenos, o que significa que a partícula pode ir para fora da caixa. É como se ela adquirisse energia ou altura suficiente para pular para fora do poço de potencial que a gente está considerando. Mas nesse caso, o problema do potencial infinito, esta probabilidade aqui, ela passa então a ser normalizada, ou a função de ondas passa a ser normalizada nesta região entre menos A sobre 2 e A sobre 2, módulo de π de x ao quadrado de x igual a 1. Claro que, se você considerar o chamado teorema de Parseval das transformadas de Fourier, você pode chegar à conclusão que uma condição de normalização na transformada de Fourier também vai dar 1, ou seja, você poderia considerar a função de ondas como probabilidade psi-til de P, certo? Com a normalização apropriada, a integral disso aqui, módulo ao quadrado dp, no caso de ter só uma dimensão, você só tem o momento px, que eu vou chamar de p, isso aqui também seria 1. Com a devida normalização aqui, o que você poderia inserir dentro da própria função psi-til de p. Tá? Então, isso aqui é uma consequência também das transformadas de Fourier. O teorema de Parseval te garante que, se for na frequência espacial ou se for no domínio espacial propriamente, ou seja, em mundos duais, em domínios duais, você tem a função considerada e o módulo ao quadrado dessa função, seja no espaço x ou seja no espaço p, normalizadas para 1, tá? Com as devidas condições de normalização. Mas a interpretação probabilística vai me dizer o seguinte: olha, qual é a chance de encontrar a partícula dentro da caixa? É 1. Tem uma partícula lá dentro. Eu estou considerando esta situação em que tem uma partícula, eu quero a função de ondas não nula, portanto. De tal maneira que o módulo ao quadrado dentro da caixa igual a 1. A outra condição importante aqui é a condição de contorno, tá? Então isso aqui já é uma coisa muito importante. Bound states. Para bound states, você tem energias que são menores do que o zero. No caso específico do potencial infinito, é óbvio que esses valores serão menores do que o zero, né? Porque o zero tende para infinito. Mas os bound states se caracterizam por uma propriedade fundamental, que é psi de x, se o zero não é infinito, em módulo, tenderá para zero no limite em que o módulo de x tenda para infinito. Ou seja, em mais menos infinito, de qualquer maneira, a solução da sua equação tem que ter probabilidade nula. Você quer a partícula P dentro da caixa. Então, a maior concentração de densidade de probabilidade tem que estar lá dentro da caixa, e não fora. Tá? Então, os bound states, mesmo que você tenha um potencial U de x não infinito, né? Ou seja, aqui a gente tem a caixa entre menos A sobre 2 e mais A sobre 2, um potencial com amplitude U0 simétrico aqui, tá? O que nós estamos buscando é
qualquer coisa que acontece aqui, mais aqui ela tem que decair exponencialmente para fora da caixa. Essa é a situação. Então você vai ter uma função aqui dentro, ela é majoritariamente concentrada aqui e para fora ela decai na forma de um e elevado a menos alfa x do lado de cá ou e elevado a alfa x porque o x está ficando mais negativo do lado de cá. No nosso caso, potencial infinito, esse alfa é infinito, tá? Para o zero tendendo a infinito, o alfa tende para infinito, o que significa que essa função tem que zerar aqui. Tá? Ela já tem que zerar aqui. Ou seja, eu tenho condições de fronteira. Né? Essa condição de fronteira, de forma geral, aqui, tá? Ela passa a ser para nós um pouco mais restritiva. Tá? Ela passa a ser a seguinte: ela me diz que a função de ondas calculada em x igual a mais a sobre 2 ou menos a sobre 2, ou nesse ponto ou naquele ponto, tem que ser zero, porque eu preciso ter uma outra condição que é chamada continuidade da função de ondas. A função de ondas ela não pode ter um valor aqui e aqui do outro lado imediatamente após outro. Ela tem que ser contínua. Como aqui ela tem que zerar, no caso do potencial infinito, ela já tem que vir sendo nula aqui. Digamos, ela tem que ser alguma coisa assim, ó, que zerou aqui, aí ficou zero. Zerou aqui, aí ficou zero. Ou qualquer coisa que aconteça aqui de tal maneira que ela seja nula nesse ponto, e a partir daí ela é zero para sempre por conta desse amortecimento exponencial fortemente induzido por conta do potencial. Tá? Ponto importante no caso do potencial, do poço de potencial. Vejam só o seguinte, tá? Vamos de novo buscar um pouco da intuição do mundo clássico. Tá? Então eu vou fazer aqui um parêntese clássico de novo. Mundo clássico. A energia total de uma partícula no mundo clássico, ela é sempre dada pela energia cinética, que eu vou escrever classicamente como mv² sobre 2, mais a energia potencial, que se você tiver na região módulo de x maior do que a sobre 2, ou igual, né? Exatamente onde o potencial começa a ser o zero, essa energia potencial vale o zero. Eu estou admitindo que seja constante para fora da caixa de amplitude o zero. Tá? Pense por enquanto que esse valor nem é infinito. Eu sei que quando ele é infinito, a exponencial ela já faz zerar num infinitésimo para fora da caixa. Mas pense que esse valor é finito e que E é menor do que o zero. Porque eu estou pensando em bound states, estados ligados, estados dentro da caixa. Tá? O que é que vai acontecer nessa circunstância? Nós podemos determinar a velocidade nessa circunstância. E eu terei, então, velocidade, só isolar aqui, fora da caixa, igual 2 vezes sobre m e menos o zero, e eu preciso extrair a raiz quadrada disso aqui. Certo? 2 vezes, o zero eu passo para o lado de cá, e menos o zero, 2 vezes sobre m, extrai a raiz, eu vou ter a velocidade da partícula fora da caixa. Contudo, o zero é maior que E, porque eu estou interessado nesses casos aqui. Se você estiver interessado nos casos E maior que o zero, não tem problema algum, você encontra a solução clássica, inclusive. Mas no mundo clássico, se o zero é maior do que E, veja só o que acontece, esse número é negativo. E a raiz quadrada de um número negativo é imaginário. Então você terá uma velocidade imaginária. E velocidade imaginária no mundo clássico não existe. Então a partícula está proibida de ficar fora da caixa. Certo? Isso é um ponto importante. O mundo clássico não permite que a partícula vá para fora da caixa. Tá? Mesmo que esse potencial aqui seja finito. Eu não preciso que ele seja infinito. Basta que a energia que eu estou buscando, ou a energia da partícula que eu estou colocando lá, seja menor do que a energia da barreira potencial ali. A partícula não tem energia para saltar para fora da caixa, ela vai ficar confinada lá dentro. E
No mundo clássico, a probabilidade da partícula, nem preciso falar em probabilidade, mas estou falando em probabilidade da partícula ir para fora da caixa é zero, porque ali a velocidade seria imaginária. Ela não tem energia suficiente para atravessar a barreira. Porém, veja só que no mundo quântico, esse problema bem aqui, olha, no mundo quântico, qual é a probabilidade de achar a partícula fora da caixa? Qual é a probabilidade de achar a partícula numa posição x maior do que A sobre 2, por exemplo? Estou pensando do lado de lá. De tal maneira que eu possa encontrar a partícula fora da caixa, mesmo que a energia seja menor do que a altura da barreira. E ela será dada por uma constante ao quadrado, que eu tinha chamado de π0 ao quadrado, depende da normalização, condições de contorno aqui, exponencial de menos 2αx, que é aquela constante alfa que tem a ver com essa quantidade aqui. Então, no mundo mecânico quântico, mesmo que classicamente a partícula não possa ir para fora da caixa, eu encontro uma probabilidade de que ela penetre a barreira. Isso é um dos motivos pelos quais existe tunelamento quântico de partículas. Mesmo ela não tendo energia suficiente, ela pode atravessar uma barreira. Suponha que a barreira terminasse aqui, se ela tem uma certa probabilidade de existir aqui, pode ser que ela passe para lá. No caso aqui, a gente está considerando o problema em que a barreira existe para sempre lá. Mas se ela fosse finita, eu poderia ter essa probabilidade de tunneling, ou probabilidade de tunelamento. Então, no mundo quântico, ao contrário do mundo clássico, onde a partícula está totalmente proibida de existir para lá ou para cá, no mundo quântico existe uma densidade de probabilidade aqui, dado pelo módulo de π quadrado, né? Vezes ΔX, em torno do ponto X. Existe uma probabilidade de que a partícula tenha passado para lá. Claro, quando o potencial vai a infinito, o alfa vai para infinito, essa probabilidade vai para zero. Mas é só quando o potencial é infinitamente grande, que é o problema que a gente quer estudar aqui. Caso contrário, haverá uma probabilidade que a partícula passe para o outro lado. Ou existe uma probabilidade que a partícula não esteja dentro da caixa, e sim fora. Embora, claro, quanto mais eu me afaste da região da caixa aqui, menor é essa probabilidade. Ela decai exponencialmente, inclusive. Ok? Então, isso aqui é uma questão muito importante que diferencia o mundo clássico do mundo quântico. Mundo clássico, totalmente proibido de a partícula existir fora da caixa. Mundo quântico, olha, ela vai ter maior probabilidade aqui dentro, mas se o potencial for finito, a probabilidade dela existir fora decai exponencialmente. Mas existe uma probabilidade, ela não é nula. Bom, a questão aí será, no caso em que o potencial é finito, a questão é que quanto maior é o nível de energia, quanto mais perto do topo do poço de potencial, maior essa probabilidade de ela existir fora da caixa. Isso é uma coisa importante que, se a gente for olhar para o mundo tridimensional, em que a gente está falando de átomos tridimensionais, que é o mundo real, você tem lá as soluções da equação de Schrödinger, no limite, quando R tende a infinito, o átomo é esfericamente simétrico, em princípio, então no limite, quando R tende a infinito, aqui o módulo da função de ondas tem que ir para zero, se eu estou pensando em bound states, elétrons ligados ao núcleo, por exemplo. Mas a questão será que os orbitais mais externos, que estão mais fracamente ligados, que estão mais para fora da caixa, no nosso mundo 1D, são mais estendidos espacialmente. Ou seja, os orbitais de valência se estendem mais do que aqueles orbitais mais internos do átomo. Então, essa é uma analogia que eu posso fazer. Quanto maior é a solução energética, menor é essa diferença, menor é o alfa, mais estendido é o orbital. Okay? Então, essa é uma propriedade importante. Eu sei que a função de ondas para fora da caixa ela é atenuada exponencialmente, mas se eu tiver potenciais finitos, as energias mais baixas aqui dentro do poço, elas têm
Maior diferença aqui no E menos o zero, só lembrando, né? O alfa seria algo como 2, seria proporcional, né? A raiz quadrada de 2 vezes a energia, 2m, na verdade, seria 2me menos o zero, ou a gente já tinha invertido isso, né? O zero menos e, dividido pelo h cortado ao quadrado. Então, 2 vezes massa, o zero menos e. Quanto mais baixo é o nível energético em comparação com o topo da barreira, maior é esse número e maior é o alfa. Então, a função é mais atenuada para orbitais que estão mais baixos. Tá? A analogia é essa. Os orbitais 1s são mais localizados do que os orbitais 2s ou 2p. E os orbitais 3 de um átomo são mais estendidos do que os orbitais da camada 2 e esses mais estendidos do que os da camada 1. Por conta dessa ideia. Claro que o potencial é outro, é um mundo tridimensional, a forma do potencial é diferente. Tá? Estou fazendo aqui uma analogia. Mas, beleza, o que nós temos que considerar aqui, portanto, no nosso problema, a condição de contorno para o zero tendendo a infinito é que a função de onda zere exatamente nesses dois pontos aqui. Então, essa é a problemática que nós temos. Então, qual é o problema a ser resolvido? Eu tenho esse potencial aqui, é um potencial que vai para infinito nas bordas da caixa. A partícula só pode existir aqui dentro, então psi de x é uma função que só existe aqui. Psi de x, ela é diferente de zero para x entre menos a sobre 2 e a sobre 2. Aliás, nem igual, né? No igual é zero. E para módulo de x maior ou igual a sobre 2, a função tem que se anular, tem que tender a zero. Então, essa é a questão. Só existe densidade de probabilidade aqui dentro. A outra é a condição de norma, porque é a probabilidade total de encontrar a partícula em algum lugar do universo, mas nesse caso aqui, sabendo que para fora da caixa a probabilidade é zero, então só existe dentro da caixa. Isso aqui tem que ser uma condição de normalização por conta da interpretação probabilística. E aí o único que eu tenho a resolver é a função aqui dentro, onde o potencial vale zero. Portanto, a minha equação se reduz a isso aqui, ó. Menos h cortado sobre 2m, derivada segunda em relação a x de psi de x, igual a e psi de x. Essa solução, tá? Ela pode ser escrita da seguinte maneira: d2 dx2 psi de x é igual a 2me sobre h cortado ao quadrado, sinal menos, jogo para o lado de lá, vezes psi de x. Bom, no universo que a gente criou aqui, o potencial é simétrico. E existe uma propriedade muito fundamental na mecânica quântica que é a questão das simetrias. Tá? Então, simetrias implicam conservação. Eu não vou ter tempo de abordar isso aqui muito profundamente, mas o fato é que qualquer simetria que você tenha, ela comuta com o hamiltoniano. Se ela for uma simetria do hamiltoniano, ela vai comutar com o hamiltoniano. Isso significa que o hamiltoniano eu posso pensar ele como matriz, né? Então eu posso criar um H índice linha igual a S vezes H vezes S a menos 1. Né? Posso escrever assim. Isso é uma transformação de similaridade de matrizes.
qualquer um sabe que uma transformação de similaridade de uma matriz não altera o determinante dessa matriz, não altera os autovalores dessa matriz, não altera o traço da matriz, etc. Em princípio, não deve alterar várias propriedades das matrizes. Mas pode mudar a forma da matriz. Se por alguma razão essa operação de simetria que eu chamei de S, ela é tal que o H' é igual ao H, então simetria. Isso aqui é uma transformação de similaridade, tá? Se essa transformação é uma simetria, o H índice linha é igual ao H, operador, que é eventualmente uma matriz. Todo operador diferencial eu posso converter ele numa forma matricial se eu discretizar a derivada, então eu consigo transformar isso numa matriz. E isso implicará então que isso aqui é S, HS a menos 1. Posso multiplicar pelo lado direito aqui por S dos dois lados e eu vou ter então HS igual a SH, né? Porque a matriz vezes a inversa é a identidade. E isso implicará então que se você jogar tudo para o mesmo lado, né? Jogar esse termo para o lado de lá, você vai ter 0 igual a SH menos HS, que é simplesmente o comutador de S com H, igual a 0. Então isso é uma informação importante. Toda a simetria do hamiltoniano leva a alguma lei de conservação. Eu não tenho como demonstrar isso aqui, isso é chamado teorema de Noether, mas esse hamiltoniano ele tem uma simetria específica que é a simetria de paridade, tá? Então, se você trocar x por menos x, é uma operação, vou chamar de P, P operando em H vezes P a menos 1, que é o próprio P, porque se você operar duas vezes com ele, ele te dá a identidade, né? Trocar o sinal de x uma vez, operar de novo, volta o sinal. Ou seja, esse operador é um idempotente. Isso significará que o hamiltoniano é ele mesmo. Então, essa operação de paridade implica, por conta da simetria do problema, ou seja, se você inverter tudo isso aqui, trocar x por menos x, você vê que o potencial aqui é igual ao valor lá, aqui é igual aqui, zero é o ponto central aqui, implicará que a função de ondas ela também tem que respeitar certas condições de simetria. E nesse caso aqui, veja que a operação de paridade que leva o hamiltoniano para ele mesmo, se você pensar aqui, poderíamos ter aqui hamiltoniano vezes psi igual a energia vezes psi. Se você operar com a paridade aqui, dos dois lados, eu posso colocar a identidade aqui no meio, mas eu sei que p quadrado é 1, por isso que eu estou colocando a identidade aqui no meio, igual a E é um número vezes P vezes psi, isso te diz que P psi é a mesma função de ondas com a mesma energia, ou você tem degenerescência eventualmente, mas é a mesma função de ondas a menos de uma fase. E essa fase aqui, no caso de você poder trocar x por menos x, a função de ondas vai trocar também x por menos x. Ela só pode satisfazer duas situações. Ou ela é mais a função de ondas, ou ela é menos a função de ondas. Ou seja, isso aqui implica uma função de ondas com paridade definida. Ou a função é par ou a função é ímpar. Tá? Nós não precisamos usar isso exatamente para resolver esse problema, mas essa propriedade aqui facilita muito, porque nesse caso as funções de onda D que satisfazem esse problema, elas têm paridade definida. Tá? Então, eu tenho funções pares, psi de x igual a psi de menos x, e as funções ímpares. Tal que psi de x é menos psi de menos x. Por conta dessa simetria do hamiltoniano. Ou seja, a paridade que troca o sinal de x operando sobre psi de x, ela troca o sinal da função, nesse caso aqui. O hamiltoniano é o mesmo, porque você pode trocar x por menos x,
Note que a derivada segunda ela tem um x quadrado aqui, grosseiramente pensando assim, não muda de sinal, e o potencial que nós colocamos ele ficou simétrico, é uma caixa simétrica, então o potencial tem essa simetria também. Então, eu posso usar essa informação para resolver esse problema aqui. Eu posso usar essa informação propriamente dita para resolver a equação com essa cara. Note o seguinte, tá? Você pode propor uma solução geral para essa equação aqui, que é a seguinte. Si de x é igual a A cosseno de kx mais B seno de kx. Tá? Solução proposta. Se você substituir essa solução na sua equação diferencial, você pode ver que a derivada primeira de um cosseno é menos seno, cai um valor de k. A derivada segunda vira um cosseno de novo, cai outro valor de k. E a mesma coisa acontece com o seno. Então, para resolver a equação diferencial aqui, tudo bem. Eu posso pegar uma combinação linear aqui, de tal maneira que eu vou ter menos k quadrado vezes a própria função psi, igual a menos 2me sobre h cortado ao quadrado vezes a função psi, o que implica que existe uma relação entre o k e a energia. Olha só, eu vou ter h cortado ao quadrado, k quadrado sobre 2m, como sendo a energia em função do valor de k. Eu coloco aqui. Qual é o valor desse k? Eu preciso especificar ele por conta das condições de contorno. Quais são os valores de A e de B? Bom, eu poderia resolver na força bruta ou eu posso usar essa propriedade de paridade das funções de onda. Tá? Então, notem o seguinte. Essa equação bem aqui, ela simplesmente é dada pelo fato de que no mundo clássico a energia é P quadrado sobre 2m, mas se eu for para a mecânica quântica, eu sei que o momento ele é dado por H cortado K em módulo, né? Então eu vou ter H cortado quadrado, K quadrado sobre 2m. Opa, é a mesma equação que está aqui. É o mv quadrado sobre 2, só que escrito em termos de um número de onda, ou do módulo de um vetor de onda. Tá? Agora, no mundo clássico, esse P poderia ser qualquer valor. No mundo quântico, eu preciso satisfazer as condições de contorno nessa equação, que me dizem que a função em x igual mais menos a sobre 2, ela tem que zerar. Tá? Então, agora, nós vamos para a seguinte questão. Tá? Eu sei já que a energia é isso aqui, guarde essa equação. Se você quiser, você pode anotar aí essa equação. O que é que nós temos agora? Aplicação das condições de contorno. Então, solução proposta implica E igual a H cortado quadrado, K quadrado sobre 2 vezes massa da partícula. Ok. Agora, condições de contorno para bound states. Tá? Se eu tivesse um potencial finito, eu teria que considerar continuidade da função de onda exatamente onde o potencial troca de valor, ou, a depender do potencial, você precisa continuidade da função de ondas e, eventualmente, um bound state no limite em que R, se você pensar em esfericamente simétrico, mundo tridimensional, R tende a infinito, ou seja, no infinito a função tem que se anular porque o elétron tem que estar perto do núcleo, por exemplo. Né? Mas aqui as nossas condições de contorno implicam que psi de x igual mais menos a sobre 2 tem que ser zero. E aqui vejam só, eu tenho soluções pares e soluções ímpares. Note o seguinte, tá? Se você aplicar esta condição aqui, psi de x em x igual a sobre 2, você vai ter A cosseno de Ka sobre 2 mais B seno de Ka sobre 2 igual a zero. Essa é a condição de fronteira. Notem que não é possível zerar o seno e o cosseno simultaneamente. Isso é uma propriedade das funções trigonométricas. Então, ou o seno é zero
e aí a constante A tem que anular, porque o cosseno não vai anular, ou o cosseno é zero, e aí é a constante B que tem que se anular, porque o seno não vai se anular. Só que as funções seno e cosseno têm paridade definida. O seno é uma função ímpar, o cosseno é uma função par. Cosseno é par, seno é ímpar. E eu sei agora da condição de contorno que ou A é zero ou B é zero, a depender de qual dos dois eu quero zerar. Isso é a paridade atuando. Tá? Então, soluções têm paridade definida. A igual zero, seno de Ka sobre 2 igual zero, ou B igual zero, cosseno de Ka sobre 2 igual zero. Por que daí eu nem preciso me preocupar com a outra equação em menos A sobre 2? Bom, porque eu sei que para resolver esta equação aqui, tá? Se o seno e o cosseno eles não podem ser nulos simultaneamente, tá? Eu poderia encontrar uma condição tal aqui que a combinação linear entre A cosseno mais B seno desse zero, eu teria outra equação ainda, tá? Mas a outra equação ela é automaticamente satisfeita com essa condição também, né? Porque cosseno de Ka sobre 2 é igual ao cosseno de menos Ka sobre 2, e também vai ser zero, portanto. O seno de Ka sobre 2 é menos o seno de menos Ka sobre 2. E também vai ser zero nesta condição aqui. Então, as soluções de paridade definida resolvem para mim o meu sistema de equações. Claro que quem queira pode fazer a conta completa, aplicando a condição de contorno na outra posição, que é menos A sobre 2, você vai verificar isso claramente aí, vai descobrir que essa é a situação que tem que ser satisfeita. Então, essa situação aqui em que o A é zero, sobrou só o seno. E essas são as soluções do tipo ímpar, paridade ímpar. Enquanto que se o B é zero e o A é não nulo, tá? Você tem as soluções de paridade par. São as duas possibilidades aqui. Agora, vamos trabalhar esse problema, então, com as duas paridades distintas. Primeiro, eu vou começar pelas funções de paridade par e depois as funções de paridade ímpar. Funções pares. O que é que nós temos? Se de x é igual a cosseno de k vezes x, e eu preciso que A seja diferente de zero, eu já tinha zerado B, então não posso zerar o A também, senão não tem partícula lá dentro. De tal maneira, claro que A quadrado, a integral do cosseno de k vezes x ao quadrado de x, de menos A sobre 2 até A sobre 2 seja igual a 1. Então você pode descobrir quanto valem as constantes A do seu problema, tá? Mas o A sendo diferente de zero, eu sei que em mais menos A sobre 2, KA sobre 2 tem que ser zero, o cosseno disso, né? O A não é zero. E isso é a condição de fronteira que nós já tínhamos comentado um pouquinho antes. Só que o cosseno é zero se KA sobre 2 é igual a um múltiplo ímpar de π sobre 2. Ou seja, isso aqui é nulo se essa quantidade toda aqui for igual π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 e assim sucessivamente. Ou seja, qualquer múltiplo de 90 graus. Em termos angulares, né, o cosseno vai para zero em 90, 270 e assim vai. Então eu posso escrever isso aqui, olha, removendo o 2 daqui, como um kn igual π dividido por A, kn com um n inteiro,
E o n aqui pode ser qualquer valor entre 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Vejam, a solução é par, mas o índice inteiro que eu tenho que colocar aqui é ímpar. É uma infelicidade, ou não sei se é uma infelicidade, mas é uma curiosidade matemática. Soluções pares acabam, para serem satisfeitas, tendo que ter múltiplos ímpares de π sobre 2, né? 1, 3, 5, 7 e assim vai. Então, se eu igualar aqui, o fator 2 cancela em tudo, eu posso jogar o A para o lado de cá, então vai ficar K igual π sobre A, ou 3π sobre A, ou 5π sobre A, de tal maneira que eu possa escrever isso aqui na forma Kn igual π sobre A vezes n, onde esse n é um inteiro valendo 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. E, portanto, as soluções são indexadas por um número quântico. Esse número quântico n indexa a sua solução. Ele, nesse mundo unidimensional, faz o papel daqueles números quânticos que creio que todo mundo tenha visto lá na química básica. NLM sigma, porque aqui a gente nem falou do spin, mas eu posso acrescentar um número quântico de spin sem problema algum. Tá? Então aqui ó, o n faz o papel do número quântico principal. Como eu só tenho uma dimensão espacial, eu só posso ter o número quântico principal. Em 2 dimensões eu teria 2 números quânticos, em 3 dimensões eu tenho n, l e m. A parte o spin, que é outra coisa. Tá? Eu poderia acrescentar o spin por fora em qualquer uma das dimensões. Tá? Se eu for totalmente consistente com as coisas, aí o spin não existiria em uma dimensão, mas vai. Como ele é uma quantidade, é uma característica intrínseca, eu posso acrescentar ele na mão, ele é um espaço externo, digamos, ao meu problema. Nesse caso aqui, eu poderia acrescentar esse número quântico associado ao spin. Tá? Mas notem aqui a analogia. Esse n que apareceu aqui, ó, que só pode valer um inteiro para satisfazer as condições de contorno da minha equação, corresponde ao número quântico principal. Em 2 dimensões eu precisaria de 2 números quânticos, em 3 dimensões eu preciso de 3 números quânticos, que em coordenadas cartesianas seriam nx, ny, nz, ou eu posso passar para esféricas, e aí eu tenho nlm. Tá? Então, esse n que apareceu aqui é o número quântico principal. É o orbital da minha partícula em uma dimensão. Tá? Esse orbital aqui é simplesmente um cosseno, tá? Esse orbital, entre aspas. E aí eu terei o AN, aí dependerá do KN que eu colocar aqui, você pode fazer essa conta. AN é uma amplitude cosseno de nπx sobre A. Este é o meu orbital atômico. Eu vou colocar entre aspas aqui, ó, orbital, entre aspas, atômico, desse meu átomo 1D, com o número quântico principal n. Que só pode ser um inteiro 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. É uma função par, ou seja, tem paridade definida. A função para menos x é igual à função para mais x. Se você plotar isso aqui lá dentro da caixa, em função de x, nota a caixinha está aqui, de menos a sobre 2 até mais a sobre 2. Essa função para n igual a 1 é simplesmente um cosseno que zera nessas bordas. Para n igual a 3 é de novo um cosseno, só que aí, a depender, é claro, dessa amplitude aqui, esse novo cosseno ele vai fazer isso aqui, olha. Ele vai ter 3 em módulo quadrado, 3 máximos, né? Mas se você plotar o próprio cosseno, você vai ter algo assim. Para 5, você vai ter um máximo, mínimo, assim vai. Ou seja, 1, 2, 3 pontos. Um ponto para n igual a 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Com n igual a 5. E isso lembra muito as vibrações de uma corda. Se você pegar uma corda esticada entre 2 pontos, em uma dimensão, uma corda tem modos vibracionais.
Esses modos vibracionais têm certas frequências características e que aqui correspondem então a energias características. Tá? Eu posso perceber o seguinte: quanto vale a energia agora? Energia do orbital. É a energia do orbital, que no nosso mundo unidimensional só tem número quântico n. Valerá quem? H cortado ao quadrado, K quadrado, agora é o Kn ao quadrado, ou seja, π quadrado n quadrado dividido por 2 vezes a massa a quadrado. Aqui eu simplesmente tenho que jogar π sobre a quadrado. Então, π quadrado, a quadrado, h cortado ao quadrado sobre 2m já estava lá, né, na solução de energia. E isso aqui, então, eu posso chamar que o meu En é igual a um E0. Notem que essa constante depende de quem? Constante Planck, massa da partícula, dimensão do poço. Então, E0, N quadrado. Isso para soluções do tipo pares, onde esse E0 aqui passa a ser H cortado ao quadrado, π quadrado, sobre 2 vezes massa da partícula A ao quadrado. Alguém pode perguntar, mas no mundo real é possível fazer um poço unidimensional de potencial? E a resposta é sim, é possível fazer estruturas confinadas em uma única dimensão. Se você deixar a coisa acontecer como se as funções não dependessem nem de y e nem de z, ou seja, você não tem dependências em y e z, e você pode criar então tipo um filme muito fino em que você tem o confinamento na direção de x através de barreiras de potencial. Você poderia ter barreiras isolantes e no meio do caminho tem lá, sei lá, um metal e o elétron está lá dentro, ou outras situações possíveis, mas é possível construir situações análogas a esse mundo aqui extremamente idealizado, que seria o poço de potencial. Normalmente infinito é muito difícil conseguir, tá? Mas potenciais finitos, a solução é bem mais complicada, tá? Você não consegue solução exata para essa equação aqui, você tem que resolver uma equação transcendental, e aí é no computador, geralmente, que você resolve essa equação. Embora aqueles níveis energéticos mais baixos dentro do poço se encaminhem para esta solução, é muito próximo desses números aqui, então pode ser um potencial finito. Muito lá embaixo no poço, se esse potencial é finito, mas é alto, você vai ter como se fosse infinito, e essa solução é bem próxima. Tá? Então, é isso. É como se você tivesse as soluções modos vibracionais em uma corda. Tá? Mas esse número n corresponde ao número quântico principal. Tá? Note a dependência com n quadrado. Se você colocar um poço de potencial do tipo kx quadrado, não esse k aqui, uma outra constante, tá? Uma constante de proporcionalidade vezes x quadrado. Se você considerar esse potencial assim, olha, digamos uma constante U0 x quadrado, seria um chamado assim potencial do oscilador harmônico. É como se fosse a força de mola em energia potencial, é algo assim. As soluções que você obtém aqui dentro, tá? Elas vão ser uma constante vezes n, teria um E0 vezes n, ou seja, não mais n quadrado e sim com n. O número quântico principal iria ser n inteiro e a energia vai com n, não com n quadrado. E se você considerar o mundo tridimensional, o potencial coulombiano do hidrogênio, que é menos e quadrado dividido por r, fora as constantes aqui do sistema internacional, você já é um potencial que vai com o inverso da distância, então você teria algo assim, em função da distância r, você teria um potencial que vai para zero em r tendendo a infinito e vai para menos infinito quando r tende para zero. Esse tipo de poço, que normalmente é plotado assim, vai produzir os níveis de energia do átomo de hidrogênio. E ele vai te dar como soluções do átomo hidrogenoide ou do átomo de hidrogênio, por exemplo, vai te dar como soluções em 3 dimensões En igual um E0 dividido por n quadrado. Veja a diferença, né? Aqui é n quadrado, em 3 dimensões vai para 1 sobre n quadrado, claro, o potencial é diferente também, e é negativo. Esse valor de E0 aqui, se eu considerá-lo positivo, você vai tendo
níveis de energia cada vez mais próximos da borda do poço, tendendo a zero. Né? Então, para o hidrogênio especificamente, essa constante E0 vale 13,6 elétron-volts, mas vai depender do tipo de átomo, da situação. E em muitas situações, em semicondutores, esse tipo de modelagem átomo hidrogenoide para a formação de um par elétron-buraco dentro do material, chamado de exciton, em que o buraco ou o elétron um orbita em torno do outro, é tipo um hidrogênio, só que formado por elétron-buraco, vai ter soluções com esta cara bem aqui, porque o mundo é tridimensional em geral. Tá? Então, aqui nós achamos, voltando para o problema, as soluções de natureza par. Agora nós precisamos ir para as funções do tipo ímpares, em que nós teríamos uma constante b vezes o seno de kx. Agora o b tem que ser diferente de zero e o seno de Ka sobre 2 igual a zero, porque eu preciso que a solução seja zero, seja em x igual a sobre 2 ou menos a sobre 2. Eu posso lembrar que Ka sobre 2, para que o seno seja zero, ele tem que ser um múltiplo de π, qualquer múltiplo agora, né? Qualquer múltiplo de π, mas, portanto, eu posso começar em 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Mas notem que se eu passar esse 2 para lá, eu vou até chamar esse número de m, mπ, onde m, não confundir com massa, né? Não sei se ficou muito legal. Vou colocar um n subíndice ímpar aqui. Tá? Esse n ímpar aqui corresponderia a 1, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer coisa, tá? Porque Ka sobre 2 tem que ser um múltiplo qualquer de π. Se essa conta aqui dentro der π, 2π, 3π, tanto faz, o seno se anula. Agora, se eu passo esse A para lá, esse 2 para lá, vejam só que 2ni é o que eu vou chamar de n nesse caso aqui, vai dar 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Ou seja, eu completo o conjunto dos inteiros com as soluções ímpares. Notem que nas soluções pares nós tínhamos 1, 3, 5, 7, 9. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8. E os KNs agora corresponderão a N, porque 2NI é o que eu estou chamando de N, Nπ sobre A, que é a mesma equação de antes. E, portanto, a energia agora dos modos ímpares tem a mesma cara, é o mesmo E0, N quadrado, só que agora o N vai ser 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Claro que essas soluções ímpares, tá? Onde N igual agora a 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, onde essas soluções ímpares elas terão essa cara, é um Bn que também integral b quadrado, seno quadrado, agora seno quadrado igual a 1. Então agora a nossa condição de normalização vai ser relativa ao seno, Bn seno de nπx sobre A são as soluções ímpares. Então notem que nós adquirimos um espectro energético. Se eu fosse plotar todos os níveis de energia dentro do poço, eu teria algo mais ou menos assim, olha, vou tentar fazer um gráfico aqui. No mesmo gráfico eu vou plotar a caixinha, função de x, e eu vou plotar as funções de onda. Então eu teria algo assim, potenciais infinitos de menos a sobre 2 até mais a sobre 2 é zero, mas a partir daí eu tenho potenciais o zero tendendo a infinito do lado de cá e também do lado de cá. As partículas só podem existir aqui dentro. Eu tenho um espectro energético En, número quântico principal igual a uma constante vezes n quadrado. Note que em 2 dimensões espaciais, 3 dimensões espaciais, a energia pode depender desse número quântico principal e também dos secundários. O L, o M, que é o número quântico magnético em 3 dimensões. Então, você teria uma organização de níveis de energia por N, L, M. Tá certo? O que acontece aqui? O N, se eu não me importar com a paridade, pode valer 1, função par, 2 para uma função ímpar, 3 para outra função par,
4 para uma função ímpar, 5 par, 6 ímpar, 7 par, e assim vai, tá certo? E isso aqui não acaba nunca. Tá? E você vai tendo, então, o primeiro nível de energia, eu vou plotar a energia aqui, seria E0, e essa função aqui, ela é um cosseno ao quadrado. Tá? Qual que é o segundo nível energético que eu tenho aqui? É n igual a 2, essa é uma função ímpar. Então, n igual a 2, a energia vai para 4E0, digamos que seja aqui, ó. Então, esse nível energético dentro do poço tem uma diferença de 3E0 e ele é uma função ímpar, do tipo seno. Se eu plotar seno quadrado, né, o seno teria isso aqui, ó. Mas se eu plotar ele ao quadrado, eu vou ter um pico aqui e um pico aqui. Certo? Depois eu posso ir para o 3, que é outra função par, que seria o cosseno de 3πx sobre A. E a energia seria 9E0. E aí eu teria um pico, 2, 3 picos. O que acontece se o potencial deixa de ser infinito? Começa a ter decaimento exponencial aqui para dentro da região da barreira. Só que quanto mais alto é o nível de energia, mais a função de ondas penetra para a região proibida. Traduzindo isso no mundo tridimensional, mais o átomo tem orbitais estendidos pelo espaço, ou seja, as camadas de valência são mais estendidas. Se você colocar outro átomo aqui perto, essa parte da função de ondas enxerga o outro átomo. Tá? Enquanto que os níveis, chamados níveis mais baixos, ou níveis de caroço, são muito confinados e não enxergam nada do que está para fora, tá? Aqueles que estão mais perto da borda, que tem maior energia, eles enxergam o mundo de fora. É por isso que nas propriedades dos materiais, nas ligações químicas, sem tratarmos de altíssimas energias, no mundo ordinário em que vivemos, essas orbitais de valência, ou esses orbitais de valência é que vão conduzir a forma da ligação química, ou da formação do sólido, no caso. Então, essa é uma lição muito valiosa que a gente tem nesse problema aqui. Ou seja, percebam que a mecânica quântica, em contrapartida da mecânica clássica, que me dizia que, olha, em termos de níveis de energia, eu posso ter desde zero a infinito, agora eu tenho níveis de energia que começam em E0, esse é o nível de energia do estado fundamental. Esse aqui é o segundo nível de energia, 4E0. Esse aqui é o terceiro nível de energia, 9E0. Depois teria 16E0. Tá? O fato de ser n quadrado aqui é só por conta do tipo de problema, da forma do potencial, por ser unidimensional. Se você vai para dimensões maiores, outra forma de potencial, a dependência com o número quântico principal muda, como eu já mencionei antes. Tá? Então, notem, você tem, primeiro, níveis de energia discretos. Uma vez que esse potencial é infinito, você nunca vai ter um contínuo de possibilidades, mas se você truncasse a barreira aqui, tudo que for energia para fora do nível de energia o zero, poderia adquirir um K no contínuo, e aí você teria uma parte discreta de níveis de energia e uma parte contínua. Então, exemplo aqui, o zero menor que infinito. Você teria, sei lá, o nível de energia E1, E2, E3. Vai ter no mundo unidimensional um conjunto finito, discreto e finito de soluções dentro do poço. E depois, digamos que tivesse só 3 soluções discretas, 1, 2, 3, contáveis, 3 soluções dentro do poço, e depois um E de K, onde aí o K pode admitir qualquer valor fora, né, de tal maneira que a energia seja maior do que o zero. Então você teria algo assim, olha, se você fosse olhar na reta de energias, você teria esta solução, esta solução, esta solução e depois aqui todas as soluções possíveis. Na mecânica quântica. Tá? Como o nosso mundo é o potencial infinito, no problema que a gente resolveu, nós teríamos isso aqui, olha, uma solução, outra, 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 cada vez mais espaçadas nesse problema aqui, mas seria sempre discreto. Tá?
Outra analogia que dá para fazer com esse problema aqui é o problema da fibra ótica, tá certo? Se você pegar uma fibra ótica, você tem a luz confinada na região do núcleo da fibra, que te dá certas soluções muito particulares das equações de Maxwell, e que se tiver só uma solução dentro do núcleo, ou seja, dentro desta região aqui, analogamente, você teria a propagação monomodo, só tem uma solução. Uma, no mínimo, sempre vai ter. Tá? Potencial finito. No mínimo uma solução confinada, mínimo uma você sempre tem. Tá? Por analogia com a fibra ótica, você teria um monomódulo lá dentro. E aí depois são os modos que vão para fora, modos de radiação, vazaram, não são confinados e aí não estão confinados no núcleo. No caso aqui, não estão confinados na região da caixa. Eu poderia pensar o seguinte: olha, eu ionizei esse átomo unidimensional, porque o elétron foi embora. E a caixa, que seria o correspondente ao núcleo, entre aspas, desse átomo, ficou sozinha, lá vazia. Então teria uma carga positiva, que se pensar que o mundo é um mundo eletricamente neutro. Tá? Ao passo que eu poderia ter duas, três, quatro, cinco soluções, dependendo da altura da barreira, do valor da massa da partícula, da constante A, que é essa distância aqui, claro, depende do tamanho do poço aqui nesse caso. Você poderia ter várias soluções e depois um contínuo de níveis. Mesmo caso da fibra ótica em analogia, teria multimodal, soluções multimodais, e aí todas as outras soluções que vão para fora da fibra, a luz que se propaga fora da fibra. Né? No caso, se fizesse essa analogia. Tá? Então, existem várias analogias para esse problema. A corda esticada, ou então a fibra ótica, como eu falei, ou guias de elétricos que têm índice de refração N1, N2, N1, por exemplo. Isso é um problema que vai cair em soluções, tem um pouco mais de particularidades lá, mas soluções parecidas com isso aqui. Tá? Então, isso é um ponto importante. Você tem a discretização dos níveis de energia que estão confinados. Aqueles mais externos, eles conseguem penetrar mais a região de fora, por conta do fato, né, de que eu tenho E na menos alfa x, quando o potencial é finito, e esse alfa ele é igual a raiz quadrada de 2 vezes massa, o zero menos E sobre H cortado ao quadrado. Quanto mais próximo E tiver do zero, ou seja, mais perto do topo do potencial, menor é esse número, menor é o alfa, essa exponencial vai mais longe. Em orbitais atômicos do tipo orbitais do hidrogênio, você vai ter algo assim, E elevado a menos R sobre uma constante que é uma constante de raio atômico lá, é proporcional a isso aqui. Tá? E aqui depende de um número quântico também, tem umas funções aqui na frente, mas também você tem, para longe da região onde está o núcleo, a função decai exponencialmente, porque você está pensando em soluções ligadas, elétron ligado no núcleo, ou seja, energias menores do que zero, digamos assim, energias negativas, no caso de energias de ligação em núcleos, por conta da definição de como você faz o potencial atrativo. Né? U igual menos E quadrado sobre R, aqui você teria o 4πε0. Então, sempre que a energia potencial é negativa, tudo bem. Agora, quando R vai para infinito ou é muito grande, esse número vai para zero, você teria soluções não mais confinadas. Outro ponto importante de fazer em analogia com o átomo em três dimensões é que, vejam só, aqui a gente tem solução par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Ou aqui, né, em número quântico principal. 1 é par, 2 é ímpar, 3 é par, a solução, né? O número, obviamente, está trocado aqui, mas o n igual a 1 corresponde a uma solução par, o n igual a 2 corresponde a uma solução ímpar e assim vai. Nos orbitais atômicos, quando você resolve a equação de Schrödinger em três dimensões, você também tem esse comportamento, tem soluções de paridade par e ímpar. Então, orbitais S são orbitais do tipo par. Então, paridade dos orbitais par são os orbitais S, D, S, P, D, F, G, orbital G, acho que também, se não me falha a memória. Paridades ímpares. Orbitais P, orbitais S, P,
D, F, G. Então, par, ímpar, par, ímpar. O F seria paridade ímpar e assim vai. Então você tem esse comportamento também em 3 dimensões. É um pouco mais complicado, tem mais coisas aí envolvidas, mas seria similar. Tá? E um outro detalhe importante, para realmente finalizar essa aula sobre o potencial, poço de potencial infinito, é a questão de interações. Tá? Imagine que é o Hamiltoniano, o nosso Hamiltoniano lá era o quê? A energia cinética na forma de um operador, mais o potencial, que é o potencial, digamos assim, 1D do átomo unidimensional que eu tinha lá, mas eu vou acrescentar agora uma perturbação, um H de interação aqui. Tá? Digamos que esse H de interação ele seja dado por um momento de dipolo elétrico. A minha partícula lá dentro pode formar um momento de dipolo elétrico e, sei lá, digamos que esse potencial de interação fosse algo do tipo menos carga elétrica, é um elétron, ou é uma partícula positiva, pouco importa, mas o sinal aqui também não é relevante para a minha análise. X, que é a distância a partir da origem, formando um momento de dipolo, supondo que tivesse uma carga elétrica positiva exatamente no centro do meu sistema ali, em x igual a zero, se eu afastar a partícula de massa m agora, aquela outra partícula é massa infinita, está ali parada em x igual a zero. Então, a outra, que supostamente, não sei que natureza seria isso aí, mas que está produzindo esse potencial. Tá? Então, imagine que eu acrescente aqui um potencial do tipo tal que produza uma interação do tipo menos EX vezes um campo elétrico E aqui. Esse campo elétrico aplicado externamente. Tá? Corresponderia, por exemplo, a você aplicar radiação sobre um átomo. Note o seguinte, qual é a probabilidade de transição de uma partícula ir do estado N para o estado M? Isso aqui seria a probabilidade de transição. As probabilidades de transição, tá? A menos de constantes de proporcionalidade, eu vou colocar aqui igual, tá? Mas entendam que pode ter uma proporcionalidade aqui, tem de fato, seria dada pela integral do complexo conjugado, em geral essas funções são complexas, do estado, do estado final, mésimo, a interação, o estado inicial integrado sobre todo x. E nesse caso, então, nós teríamos menos, ou menos E, certo? Vezes esse campo elétrico E aqui. É módulo quadrado disso aqui, em muitas situações. Mas a transição seria, vou colocar assim, ó, proporcional a isso. Tá certo? Proporcional a essa quantidade. Não é o alfa lá, é esse símbolo aqui de proporcionalidade. Ah, então, essa proporcionalidade eu teria menos E vezes o campo elétrico aqui que eu apliquei. Se complexo conjugado M, o hamiltoniano, na verdade, é proporcional ao módulo ao quadrado dessa integral, mas o que interessa é calcular essa integral aqui. Tá? Então, eu teria isso aqui. Isso aqui é uma função de x, dx. Eu preciso avaliar essa integral. Note o seguinte, x, agora, o meu hamiltoniano, ele não é mais, ele perdeu a propriedade de paridade, mas eu poderia usar os orbitais atômicos que eu calculei, ou seja, as funções de paridade definida que eu já calculei, para calcular a chance de que a partícula estando no nível 1, por ação desse campo externo aplicado, ela saltar para o nível 2, ou para o nível 3, ou para o nível 4, assim sucessivamente. Então, note o seguinte, tá? Essa integral é que tem que ser avaliada. Ou seja, x se n de x dx. Note que essa integral aqui, se você trocar o sinal de todo x aqui, você vai ter associado a isso aqui o efeito da paridade. Tá? Então, se ela
uma função aqui par e aqui ímpar, digamos o seguinte, ó, eu vou considerar assim, n é uma função par e m é uma função ímpar. O x troca de sinal. O que eu teria? Eu teria a integral, se m complexo conjugado de x, x viraria menos x, eu teria um sinal menos aqui, mas o psi n é par, o psi m é ímpar, o m também mudaria de sinal, então cancela o sinal. Eu poderia escrever assim, ó, psi n de menos x, psi m de menos x, psi n de menos x. Esse cara trocou o sinal, esse aqui também trocou o sinal, esse não trocou porque é par, e a integral é igual a ela mesma. Ok. Mas se porventura eu pego duas funções de mesma paridade, então aqui n par, m ímpar, ou vice-versa, tá? Se eu pego duas funções de mesma paridade, a integral vai para menos ela. E uma coisa que é menos ela só pode ser zero. Então, por análise de paridade, eu descubro que existem regras de seleção. Por exemplo, nesse caso, por efeito desta interação com essa cara aqui, não pode haver transição de um nível par para outro nível par, ou de um nível ímpar para outro nível ímpar. Eu só posso transitar de um nível par para um nível ímpar, de um nível ímpar para um nível par. Isso são chamadas regras de seleção, análogas a, por exemplo, conservação de momento angular, conservação de momento linear e coisas do tipo. Eu vou ter regras bem particulares, e isso no mundo tridimensional também acontece. Por exemplo, por efeito de dipolo elétrico num átomo, eu não tenho como fazer uma transição do nível 1s para o nível 2s, porque são funções de paridade par, e a interação dipolar elétrica tem paridade definida ímpar. Então eu preciso ter um orbital par e outro ímpar. Então, por exemplo, no hidrogênio, se você jogar fóton lá, você vai poder, por interação dipolar elétrica, transitar esse átomo de um nível 1s para um nível 2p, mas não para um nível 2s. Então isso é uma coisa muito importante. Então as relações de simetria do seu problema, a paridade das funções, implicam chamadas assim regras de seleção, que te dizem, olha, tal transição é permitida, tal transição é proibida. É proibida porque não dá, porque dá zero a probabilidade de acontecer. Então, isso é um fato importante. Então é isso, pessoal. Terminamos essa aula por aqui. Claro que o mundo unidimensional, ainda mais com esse potencial infinito, eu consigo resolver ele exatamente, mas ele é um mundo muito simplificado. E a sequência que nós temos que tratar seria tentar entender como é que eu formo das moléculas um sólido, e isso ainda trabalhando com essa questão de um mundo unidimensional para ficar simples de analisar ainda. Então, por hora é isso. Até a próxima.